A primeira coisa que eu quero que você entenda é que Deus ele tem um chamado na sua vida que vai abençoar a vida de outras pessoas. Eu quero que você assista esse vídeo até o final que eu vou desenrolar tudo, eu vou te explicar tudo com a maior clareza, utilizando base bíblica. Faz o seguinte, seja muito bem-vindo primeiramente. Esse é o meu canal que eu compartilho a minha vida como um cristão, como um pregador da palavra, um estudante de teologia, alguém apaixonado por Jesus, extremamente íntimo com Ele. Na verdade é algo que a gente está buscando melhorar todos os dias. Então se você também é assim como eu, apaixonado por Jesus, ou às vezes perdeu um pouco dessa paixão, quer voltar a ter essa paixão, o caminho é esse canal, não chegou à toa esse vídeo até você. A palavra diz o seguinte, e esse é o tema do vídeo de hoje. Romanos, capítulo 8, verso 22, sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores e de parto. Isso é muito doido porque a natureza, as pessoas da sua família, da minha família, elas estão gemendo com dores de parto. Não, Pedrão, mas olha aqui a minha vida, ela tá bem, a minha vida tá bem tranquila. Sim, a verdade é que a vida das pessoas, na visão delas, é uma vida tranquila sem Jesus. Só que, deixa eu te falar uma coisa, uma vida onde a verdadeira paz acontece apenas com Cristo. É uma vida onde Ele é o centro de todas as coisas. Ah não, mas eu estou sentindo tranquilidade, eu estou sentindo, tá bem feliz aqui. Mas existe em Isaías 28, diz o seguinte, o Senhor guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firmado nele. Existe perfeita paz para aqueles que são filhos de Deus, para aqueles que estão firmados nele. Então se você é filho de Deus, entenda que Jesus ele deixou a sua paz, a Bíblia diz isso. Está lá escrito o seguinte, eu vos deixo a minha paz, não como o mundo dá. Isso é importante, por quê? Porque se você entender a paz de Jesus, ela está sobre a sua vida e a natureza, ela necessita receber, as pessoas que não conhecem a Cristo necessitam receber essa única e perfeita paz, você vai começar a se posicionar como um cristão, como um homem de Deus de verdade. É muito duro o que eu vou falar para algumas pessoas, mas você precisa entender que cristianismo, que você seguir a Jesus não é uma religião, mas é uma cultura. Nós, como seguidores de Cristo, não somos evangélicos ou católicos, mas nós somos filhos do Rei, nós somos do reino de Deus. Essa é uma cultura, não é um dogma, uma palavra que nossa vida é isso, a gente segue essa religião, não. Nós somos filhos do Rei, somos reinantes com Cristo, isso é muito profundo, cidadãos do reino. Inclusive eu deixo a sugestão de um livro chamado Cidadãos do Reino, vou pedir para o editor colocar aí, para o Léo colocar Cidadãos do Reino, um ótimo livro que mudou minha mentalidade a respeito de quem eu sou em Cristo Jesus. E por que você precisa entender isso? A religião, a etimologia da palavra religião significa religar. E isso é muito profundo porque é a busca do homem para se religar a um Deus, para ligar-se a um Deus. Só que por que o cristianismo é diferente de todas as outras religiões? Porque não é o homem que se liga a Deus, mas é o Deus que se liga ao homem. É o Deus que desce da sua posição de rei para ser servo aqui na terra. Isso é muito profundo, isso impacta meu coração de uma maneira muito preciosa. Porque você precisa entender que, eu falei isso no meu primeiro vídeo do canal, no testemunho, não é você que encontrou o pastor, é o pastor que te encontrou. Não é o vaso que é quebrado e martelado, mas o vaso ele se quebra na mão do oleiro. Aí isso é importante você ter essa compreensão daquilo que a graça de Deus representa na minha e na sua vida. Representa que Jesus foi levado como uma ovelha muda perante os tosqueadores. Por quê? Porque Jesus ele entendeu. Jesus, na verdade, ele desceu sobre a terra para cumprir um propósito. Outro dia eu conversando com a pessoa falou assim para mim, não, Pedro, mas é que, cara, se não tivesse os religiosos, Jesus não morreria. Mas se você lê na palavra o que acontece com Jesus, ele e Pedro discutindo, Pedro falou assim, eu jamais vou deixar você morrer. Mas Jesus falou, afasta-te de mim, Satanás. Por quê? Porque o propósito de Jesus foi morrer. Porque se não houvesse, a palavra diz isso, eu não vou lembrar onde é que está a passagem, mas a palavra diz que se não houvesse sangue, eu acho que está lá em Hebreus, se não houvesse sangue, se não houvesse morte, não haveria perdão dos pecados. Pô, Pedrão, por que você está me enchendo desse conhecimento? Porque eu estou servindo você para formar a sua mentalidade para que você ative hoje o modo de filho de Deus aqui na Terra. Porque a gente está lendo que a natureza ela está gemendo de dor. As pessoas elas estão morrendo sem conhecer a Cristo. Isso é muito profundo. Eu li um livro, eu deixei indicação porque
retarda o pleno avivamento do Leonard Ravenhill, o nome dele, e ele coloca dados de quantas milhões de pessoas morrem por dia sem conhecer a Cristo. Isso tem que ser algo que pega no meu e no seu coração e faz a gente se ativar, seja nas suas redes sociais, na sua escola, na sua casa. Pô, Pedrão, você é o perfeito, você prega o evangelho para todo mundo? Não. A gente sabe que não tem como a gente ser perfeito, mas eu tô aqui me posicionando nas redes sociais. Se esse vídeo atingir 2 pessoas, atingir 2 milhões de pessoas, vai estar cumprindo o mesmo propósito. Está atingindo gente, é para isso que eu estou aqui como um servo de Deus, como instrumento de Deus, como alguém que deixa e permite e anseia ser usado pelo Deus vivo. Então eu quero te encorajar, cara. Pega o seu celular, começa a gravar nas redes sociais, abre um canal no YouTube para falar do reino de Deus. Deus vai trazer as pessoas certas, você precisa entender isso. Pega o seu celular, grava um vídeo lá no Story e eu garanto que pelo menos 1, 2, 3 pessoas serão tocadas. Eu estava ouvindo uma pessoa falar e eu fiquei meditando muito nisso. Pô, Pedrão, por que não acontece curas e milagres como aconteciam no tempo de Jesus? E eu ouvi essa pessoa falar e ela comentou o seguinte: se você vai lá na África, eu, Pedro, nunca estive na África, mas a gente ouve muitas histórias sobrenaturais, tanto para o bem quanto para o mal lá na África. E eu ouvi essa pessoa falando, se você for lá na África, você vai ver um monte de milagre. Por quê? Porque a África não tem um sistema de SUS, né? Um exemplo como a gente tem, não tem um plano de saúde, não tem hospital na cidade, não é assim como nós no Brasil pelo menos vivemos. Então o que acontece? A urgência pelo sobrenatural de um país assim, ela é mais necessária, ela é emergencial. Nós, né? Pô, se eu ficar doente, sendo bem sincero com vocês, uma das últimas coisas que a gente vai procurar é Deus. Não, Deus, por favor, me cura, mas aí você vai correndo para o médico. Por quê? Porque a gente tem esse sistema e a gente sabe que a gente precisa do médico. Só que uma pessoa que descobriu uma doença que às vezes é incurável, não tem suporte, não tem dinheiro, a única opção dela é Deus, então ela vai com todas as forças buscar Deus. Então isso era importante porque na época de Jesus, quem ouvia falar do Deus de Paulo, de Jesus Cristo, o qual Paulo falava tanto, não tinha essa de, não, vou lá no médico dos médicos, no médico dos médicos é Jesus. Não, vou lá no médico, vou ver o que eu tô, ele me receitar um remédio. Não, agora imagina alguém, né, um paralítico, uma mulher que está há anos enferma, anos sangrando, sofrendo com um grave problema, ouvi falar de um cara que se você encostar você vai ser curado. O que acontece? Instantaneamente a mente da pessoa e a fé da pessoa ela é ativada e ela recebe o milagre. Hoje eu e você nós precisamos ter essa carência de que é urgente e Deus tem que ser a nossa prioridade o tempo inteiro. Eu tenho meditado muito na palavra e a minha sincera oração por Deus é pelo poder dele. Eu tenho orado demais por isso, feito jejum, buscado mesmo essa intimidade, tenho orado muito em línguas. Por quê? Porque eu desejo esse poder, cara. Eu tenho uma fome sobrenatural para ser cheio desse poder de Deus. E se você for lendo na palavra, você vai descobrir os códigos para acessar esse poder. Sim, principalmente pela fé, mas deixa muito claro isso. E por que é importante? Por que eu estou falando tanto de cura, tanto de poder? Porque Jesus levou as nossas doenças, Jesus levou as nossas enfermidades, a sua ansiedade. Só que você olha para o enfermo, você olha para a pessoa sofre, eu e você temos que ser um canal de Deus nessa terra para quê? Para abençoar a vida dessa pessoa. Então eu nunca vou me esquecer das vezes que eu ia treinar. Já aconteceu mais de uma vez, mas eu ver uma pessoa no local, para quem não sabe também sou atleta, então eu ver uma pessoa enferma no local, algum atleta, e eu olhar e falar, não, posso fazer uma oração por você? A pessoa não foi curada instantaneamente na minha frente, mas eu sempre orei por isso, por quê? Porque eu sempre acreditei que um dia vai chegar uma hora que eu vou começar a ver isso. Pô, Pedrão, você é o cara, jamais. Eu estou falando isso para despertar um desejo santo no seu coração de você começar a fazer isso, de você começar a buscar com fome a palavra de Deus. Então eu fecho esse vídeo clamando a Deus, clamando a você, que você me ouça no meu coração, cara, me ouve e coloque em prática isso. Coloque em prática isso aqui que eu estou te ensinando. Clama a Deus por fome para experimentar o sobrenatural. Porque eu vou encaixar isso tudo no que eu estou comentando com vocês. Cara, a única maneira, uma das únicas maneiras, não é a única, mas uma das poucas maneiras, das únicas maneiras que nós temos de levar a palavra de Deus é por meio do poder. O apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios, capítulo 2, eu falei disso recentemente no primeiro vídeo. Paulo não foi aos coríntios com palavras persuasivas, mas foi aos coríntios com poder, demonstração do Espírito Santo. Essa é uma das maneiras que vai fazer com que aqueles que não conhecem a Jesus conheçam a Jesus. O Jesus que cura, o Jesus que salva, o Jesus que faz milagres. Sim, ele faz milagres. Não, Pedrão, mas não, eu tenho um médico, eu tenho um plano de saúde, eu não vou contar com milagre.
Mas e quem não tem? Você vai ser egoísta de ficar pensando só em você ou você vai ativar o poder de Deus na sua vida para levar cura, esperança e transformação sobre a vida dessa pessoa? Então eu quero que você seja ativado no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a sua vida ela seja transformada, que você venha fluir de tanto poder de Deus que onde você passa, você inspire as pessoas, você ame as pessoas e as pessoas elas possam receber e beber de Cristo que flui de você. Porque a palavra diz, Jesus falou, aqueles que crerem em mim do seu interior fluirão rios de água viva. E eu anseio para te ver fluindo rios, para ver rios fluindo de você. Amém? Comenta se fez sentido esse vídeo. Eu quero entender o que você está buscando na sua vida espiritual para que eu possa te ajudar. Se inscreve, ative os sininhos das notificações para ficar por dentro dos vídeos. A gente vai falar muito de mentalidade, muito de reino, muita de vida com Jesus aqui. E vamos juntos que é um prazer servir você e é um prazer também aprender com você. Comenta aqui nos comentários o que você quer de sugestão para os próximos vídeos. Tamo junto, obrigado por ter assistido até aqui.